No momento pit stop de hoje, já que estamos considerando nesse duelo Leclerc e Hamilton aqui na Ferrari como o Leclerc, que é um cara que pode surpreender muito nas classificações, quero saber dos nossos pilotos aqui, classificações inesquecíveis, aquela classificação que você para, pensa e fala, pô, esse dia aqui eu realmente fui muito rápido. Eles são mais devagar aqui hoje. Vai. Tem alguma... Começar com o jovenzinho, né? Cara, eu acho que as classificações da NASCAR eram sempre muito legais, que é uma volta só. Uhum. Dependendo do oval, são duas. E aí você tá sozinho, não é que uma classificação comum que você dá algumas voltas, né? Então as poles eu fiz na NASCAR, acho que eu fiz umas 4, 5 poles. Todas elas foram bacanas. Foram, né, nos ovais. A diferença de você fazer uma volta de classificação e corrida, a diferença era muito grande, entendeu? Diferente de outras categorias, às vezes, que muda. Você ganha, meio segundo, às vezes 1 segundo, né? Mas só de você tirar o combustível e tá um pneu já faz uma diferença. No oval, o pneu que a gente usava lá, o Goodyear, ele era um pneu meio ruim. Então, quando botava o pneu novo, acendia muito, mas a diferença é muito grande. E aí você ficava andando no treino, né? Você tem vários jogos de pneu, mas né, você não anda sempre com pneu novo. E na classificação, não só você bota o pneu novo, é pouco combustível, você tampa o radiador todo, né? Então você consegue dar uma volta e depois o motor superaquece. Só que o que acontece quando você fecha? Você ganha muito downforce, porque em vez do ar entrar para debaixo do capô, ele bate na frente e sobe. E aí dá mais downforce pro carro. Então o carro vira um foguete. Então tem algumas pistas que você, né, no oval, que você vinha, tira o pé, dá uma freada e tal, e na classificação era cano cheio, e assim, você só tinha uma volta. Então, você tinha que acreditar que ia fazer, você não tinha certeza, né? Ou você ia conservador, eu vou tirar um pouquinho o pé no começo da curva e eu dou, porque você perde, mesmo que não faça flat, você perde menos tempo na saída. O problema é quando você entra flat e você vê que não vai dar e você tira um pouco o pé, aí você perde a reta inteira. Você perde muito mais do que se você tira um pouquinho. Você solta um paraquedas atrás do carro. Se você tira um pouco no começo da curva e dá e faz a curva cano cheio, você vai perder, vamos supor, 2, 3 décimos. Você tá fazendo cano cheio e você tira o pé no final da curva, vai perder meio segundo. Então, as poles eram... Quando eu fiz pole em... foi... Não vou lembrar agora. Acho que Michigan, Las Vegas. As coisas que a gente ganhou, geralmente eu fiz pole. Mas eram bem intensas, eram bem gostosas, assim, de fazer. Porque o carro mudava muito, você tinha que acreditar muito no carro, assim, pra fazer. Então... Você classificou em Bristol? Classifiquei em Bristol. E aí, Bristol... O que você achou? Eu nunca gostei muito, sabia? Eu preferia muito mais Martinsville. É mesmo? Martinsville, porque Martinsville era igual... ir no kart indoor com os amigos e ficar brincando de bate-bate. Não, mas é muito lento o Martinsville. Cara, mas era legal porque você vinha e freava, e o cara dava um toque atrás, você dava um da frente e ficava... Era uma corridinha de kart, entendeu? Freava, acelerava. O Bristol, era uma loucura, porque era de cimento. Não, e é rápido por causa do bem. É rápido, e eu não consegui fazer a leitura, porque o carro, dinamicamente, ele trabalha, mexe tanto naquela pista que o piloto experiente lá, ele sabe entrar na curva segurando o freio ou não, ou tirando o pé em cima, embaixo. É uma pista muito mais técnica que o piloto da NASCAR, o cara que tá lá fazendo há 20 anos, ele consegue... Martinsville era uma pista muito mais pra gente, é tipo uma pista mista, só que com 2 curvas pra esquerda, beleza. Porque era reto, né, freava, tinha até a zebrinha do lado de dentro. Então, eu consegui me adaptar muito melhor em Martinsville do que em Bristol. Imagina, tudo isso que a gente tá falando agora de Bristol, né, muito mais técnica, muito mais voltada para um piloto que tem experiência, a gente tá falando de uma volta de 15 segundos. Para o pessoal que não tá acostumado com a NASCAR, Bristol e Martinsville tem 800 metros. A diferença de uma para outra é tipo 10 metros para mais, 10 metros para menos. Só que uma é flat e a outra tem um banking que... Quase 28 graus. É o maior banking da temporada, é Bristol. Não é o maior. Não é? Não é, mas achei que é um dos maiores.
Você tem certeza? Tenho. Você viu isso daí onde? Não, tem. Pô, fiz 10 anos de NASCAR. Tem... Dover, são... Dover tem bank muito alto, né? É alto, mas é médio. O maior banking é de Talladega. Ah, Talladega. Mais que Bristol? É porque Bristol, você olha, como Bristol 800 metros, é um negócio que Nossa, assusta. eu sempre achei que fosse mais... Talladega é gigante e os carros estão tão rápidos que alta. nem parece que tá... Talladega é a coisa mais sem graça pra classificar. Fora a corrida. Pra classificar a coisa mais sem graça, a gente tá falando das melhores classificações. Eu vou falar da pior classificação. Classificar em Talladega. Sozinho, eu nunca na minha vida, mesmo quando eu nunca tinha dado nenhuma volta na pista, eu dei uma volta na pista sem estar flat. A primeira volta, eu saí do box, desci a reta oposta, fiz a 3, a 4. A primeira vez que eu entrei na 1 e na 2 e fechei a volta, eu já tava de cano cheio. Tudo bem, parte Você não viu Não, vozes. eu já tinha experiência de Daytona. Então eu já sabia Mas o que esperar. Daytona na sua época era legal, porque ela não era flat. Não é que ela era flat. A pista era um pouco ondulada. Era mais ondulada, então você tinha e o pneu se desgastava. Concordo hoje com em você. dia, ela é igual Daytona é igual Talladega hoje em dia. Mas as suas melhores classificações? Rio de Janeiro, de Indy. Eu lembro que a primeira volta aquele que eu capacete ali? Era nesse capacete aqui, exatamente. O amarelo que a gente tá apontando no estúdio. A primeira volta que eu fiz eram acho que 6, naquela época era 5 ou 6 voltas total, né? Eram 2 warm-up e daí 2 flying laps. Eu acho que a primeira volta eu tava em segundo ou quarto, se eu não me engano, eu não lembro. Daí eu abri a última volta, né? Saí da 1 e da 2. A hora que eu olhei lá no split lá do painel, eu já vi que estava mais rápido. Eu falei, tá interessante isso aqui, essa volta. Daí, na troca de marcha lá na reta oposta, eu vi que eu tava trocando de marcha um pouquinho mais cedo, então quer dizer que eu saí mais rápido lá da curva. A hora que eu cheguei na freada da 3, eu falei, eu vou dar uma arriscada. Eu não sei porquê, eu falei, eu vou ter que arriscar, o carro tá bom e eu vou cravar a pole nessa daqui. A hora que eu freiei no final da reta, o carro freou legal, não estava desequilibrado, daí eu lembro que no meio da curva ele começou a escapar um pouquinho de frente. A hora que ele começou a escapar um pouquinho de frente, com um olho eu estava olhando na saída da curva, lá na parede, né? Daí eu olhei, calculei, eu falei, eu acho que vai dar, eu acelerei exatamente aonde eu queria acelerar, o carro foi empurrando de frente, empurrando. Inclusive, se eu olhar na televisão, na segunda volta, eu lambi a parede, mas foi muito próximo e eu acho que foi isso que fez a diferença. Daí eu meti a pole lá no Rio e daí outra que foi muito boa, que eu nunca mais vou esquecer, foi de IMSA em Detroit, que eu fui pole também, foi 15 ou 16, um dos 2 anos, eu não lembro exatamente quando é que foi. Eu bati na parede 2 vezes na volta, mas quando você fala bater... Raspou. Você tá tão no limite, e na última curva, a hora que eu entrei na última curva, apontei o carro, o lado de dentro livrou da parede, daí a hora que eu dei motor, acho que eu dei motor um pouquinho cedo demais, ele começou a escapar de traseira, eu falei, eu não vou mais tirar o motor agora. Daí, eu dei aquele opposite lock na saída da curva, a asa traseira do carro deu uma encostadinha lá no carro, inclusive eu tenho uma foto. Tiraram uma foto de trás, né? Tá bem legal. A asa traseira raspando, só que, raspou o suficiente para não ter problema nenhum. E daí eu fechei a volta e consegui fazer a pole em Detroit. Foi bem interessante. Daí a pole do Christian Fittipaldi, até para confirmar aqui, Bristol tem 28 graus de inclinação máxima e Talladega 33. Então, é que você olha pro negócio de 800 metros, que ela pare, parece um globo da morte ali, de circo ali. É o Bristol. Coliseu, né? Coliseu. É o Coliseu e eles jogando todos os gladiadores lá dentro. Jogando então 43 gladiadores em Bristol. Esse foi o nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país.